O presidente Jair Bolsonaro já criticou o destino dado por prefeitos e governadores às verbas repassadas para o combate à Covid-19, enquanto muitos desses políticos cobram o envio de mais recursos. E para saber como é que é feito o controle sobre esses repasses em relação aos gastos do próprio governo federal, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Bem-vindo. O senhor está sem som, ministro. Não sei se o computador está desativado aí. Por gentileza. Já está. Agora sim, como vai? Obrigado. Tudo bem. Bom dia a todos. Prazer estar aqui na Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, eu acompanhei inclusive uma fala do senhor, uma presença do senhor nessa semana no Congresso. O senhor foi falar sobre o auxílio emergencial, as fraudes do auxílio, mas perguntando sobre o repasse do governo federal a estados e municípios. Inclusive, isso vai ser alvo de investigação na CPI. Como que a Controladoria faz essa apuração das contas, o que sai do caixa do governo e, eventualmente, até o que chega aos caixas de estados e municípios? Bem, nós tivemos uma transferência muito grande de recursos para estados e municípios, né? Nós tivemos uma ação específica, a ação 21C0, que tratava de recursos para o combate à pandemia, foram 22 bilhões repassados, e tivemos também a Lei Complementar 173, que ela está aberta a aplicação de recursos, não era somente para gastos de saúde, vai ter uma aplicação geral para a recomposição das perdas de arrecadação dos estados e municípios, que somaram 60 bilhões de reais. Bem, o que nós temos tentado fazer é acompanhar, principalmente nos principais estados, em todos os principais municípios, aqueles que têm maior quantidade, como que esse gasto foi sendo executado. São 5.500 municípios, 5.570 municípios aí, ou seja, não temos gente para acompanhar todos, mas se selecionarmos os maiores que receberam mais recursos, a gente passa a acompanhar a aplicação desses recursos. E foi esse trabalho que a gente procurou fazer durante a pandemia, e esse trabalho, infelizmente, gerou 52 operações especiais com a Polícia Federal, fruto de indícios de má aplicação desses recursos. Ministro, agora pergunta de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Certo, salve. Muito bom dia, ministro. Ministro, nós já conversamos sobre o trabalho do senhor, exatamente no acompanhamento em tempo real do dinheiro público, né, que é distribuído. Mas eu queria saber de uma situação atual. Qual será a sua contribuição na CPI da Covid do Senado Federal? O que o senhor pode levar para os investigadores da CPI? Por exemplo, o que a gente pode levar é um trabalho sério desenvolvido desde o início da pandemia. Nós, como eu disse, nós tivemos muitos trabalhos como um órgão de controle interno do Poder Executivo Federal, atuando em todas as áreas da CGU, não somente a auditoria, mas também na transparência desses dados, em todos os trabalhos realizados através da abertura de espaço para que os cidadãos pudessem fazer denúncias, o acompanhamento de todos esses recursos, o acompanhamento do auxílio emergencial. Nosso trabalho voltado para o pagamento do auxílio emergencial gerou 7,1 bilhões de economia aos cofres públicos e de recursos que poderiam ser direcionados indevidamente para beneficiários. Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente pode contribuir com a CPI para que eles possam verificar a diligência do governo federal e o cuidado com a aplicação desses recursos públicos que você sabe muito bem, são aplicados lá na ponta, lá nos estados e nos municípios, é lá que realmente as coisas acontecem. E o governo federal fez o seu trabalho em repassar esses recursos e mais, acompanhar a aplicação desses recursos e também trabalhar para que, caso fossem aplicados indevidamente, que nós tivéssemos tomado as medidas corretas. Ministro, o presidente Bolsonaro sancionou ontem o orçamento de 2021, aliás, um assunto bastante polêmico. Como que a Controladoria fiscaliza esse orçamento? Olha, vamos lembrar aqui, dividir o ponto, nós estamos ainda na fase de aprovação do orçamento, né? Depois que o orçamento é aprovado, a gente inicia a fiscalização da execução propriamente dita. Em relação à aprovação do orçamento, nós recebemos um orçamento que tinha alguns problemas em relação à cobertura de despesas obrigatórias, e nós trabalhamos juntamente com o Ministério da Economia para tentar chegar numa solução juridicamente correta, né, juridicamente sustentável e também que
que mantivesse um orçamento execuível. Eu acho que tivemos êxito nesse trabalho, através de um trabalho conjunto com todos os órgãos do governo, interlocução com outros órgãos de controle, com o próprio Congresso Nacional, e eu acho que o resultado adotado foi o melhor, não só para o governo, mas para o país como um todo. Ministro Wagner Rosário, em relação ao auxílio emergencial, o quanto que a Controladoria conseguiu já impedir que saísse dos cofres públicos dinheiro que iria para pessoas que não têm nenhuma possibilidade ou não estão enquadradas em receber o auxílio emergencial? Bem, a gente conseguiu evitar a saída de 7,1 bilhões de reais, colocando aí os 9 meses de pagamento ocorridos no ano passado. É claro que não conseguimos evitar tudo, a gente tem expectativa aí de que cerca de entre 8,5 e 10 bilhões de reais saíram entre pagamentos de pessoas que não cumpriam requisitos ou que fraudaram o processo, mas esse é sempre um número dentro de 250 bilhões de reais, é uma margem de erro aceitável. Na verdade, o que a gente tem que ter a noção é que a população tem que se conscientizar que esse recurso é fruto de impostos pagos ou de endividamento do governo federal. Toda vez que a gente faz isso, a gente piora a condição de vida da nossa própria população. Por sistema, não é possível detectar tudo, sempre nós vamos ter falhas. Os requisitos de elegibilidade para o programa, eles não são fáceis de serem verificados, porque é renda familiar. Você imagina isso dentro de comunidades mais pobres, onde o pai mora com o filho, daqui a pouco o filho já casa com a vizinha e engravida e vem para dentro de casa, e daqui a pouco você tem uma mistura daquela família e você tem no mesmo endereço morando várias famílias. É difícil você dizer... separar isso tudo, você tem que confiar muito nas informações prestadas e isso pode permitir pagamentos indevidos. Então, a gente fez um trabalho bastante sério, tentando ao máximo, com os sistemas disponíveis, tentar bloquear o que era possível e conseguimos chegar nesse valor de 7,1 bilhões de reais. Para encerrar a entrevista, Zé Maria Trindade. Ministro, eu vou insistir aqui nas verbas da Covid, né? Nós já comentamos aqui sobre aquela história do apagão das canetas. Eram funcionários públicos com medo de assinar a liberação de recursos, né? Diante da pandemia, com preços totalmente alterados e tal. De lá para cá, ministro, o senhor acha que houve mais erro formal, ou seja, dificuldade de definir preço ou má-fé? Ou meteram a mão mesmo no dinheiro da Covid ou houve mudanças de mercado? O que aconteceu? Qual é o quadro que o senhor vê depois de mais de um ano de Covid? Olha, Zé Maria, a gente trabalhou mais em cerca de 278 entes federados, que eram aqueles que receberam mais recursos, conforme o nosso levantamento. Dentro da nossa capacidade de trabalho, nós não tínhamos como ir lá nos 5.570 municípios. Focamos nos estados e focamos nos municípios maiores. Os casos que nós levantamos e que deram origem a essas 52 operações e mais uma série de casos que estão sendo investigados, eles não foram baseados somente num preço mais alto. Ele foi baseado numa série de indícios de irregularidades que nos chamaram a atenção. Ou seja, empresas que haviam sido criadas já praticamente dentro do período da pandemia, empresas cujos sócios eram recebedores de auxílio emergencial, empresas que não possuíam um endereço compatível para uma empresa, empresas que não possuíam funcionários cadastrados. Então, todas essas junções de indícios nos levavam a uma ideia de que ali nós tínhamos uma fraude ocorrendo. Esses trabalhos eles estão em andamento, mas eu tenho, por mais que sejam 52 operações especiais, a gente tem que ressaltar aqui que os valores somados de desvio, eles são pequenos, próximo à quantidade de recursos transferidos, em que pese nós termos focado nosso trabalho em cerca de 278 entes, nós temos 5.570 municípios, mais 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, a gente tem que sempre levar a ideia, eu sempre acredito que nós tivemos desvio realmente, mas muitos desses recursos também chegaram na ponta. Então, a gente tem que ter essa visão, né? Eu falo aqui que a gente repassou, chamando aqui Lei Complementar 173 mais Ação 21 C0, só esses dois aí dão perto de 82 bilhões de reais que foram transferidos diretamente para que estados e municípios pudessem aplicar
preferencialmente nessas ações de Covid. Né? Identificamos prejuízos até agora, nessa pequena amostra, em torno de 150 milhões de reais. Então, é um valor pequeno perto do total, mas a gente pode dizer que, infelizmente, tiveram algumas pessoas que realmente desviaram recursos direcionados à saúde da população. Ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Mais uma vez, ministro, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Eu agradeço a oportunidade de poder explicar e bom trabalho para vocês também. Boa manhã. Muito obrigado. Agora,